Na altura do vulcão vivia com minha mãe, minha avó e meu avô cego. O meu avô era cego. E um tio meu, que estava fora da mulher, que morava lá, tinha uma casa lá embaixo no canto, ficava cá em cima e depois ia lá para a sua casa. O meu avô morreu no tempo do vulcão. Naquele ano? Naquele ano do vulcão, morreu. E no ano do vulcão foi ele era cego, levaram-no para o hospital lá para baixo, para a cidade, e ele já não veio para cima, já morreu lá embaixo. Mas morreu Doença natural, já com a idade também, ele também já na altura do vulcão, não sei que idade tinha o meu avô, mas aquilo já havia de andar ali por mais de 70 para cima. Sim, já era uma pessoa com idade. Já tinha idade. Doente, sei. A sua família vivia, na altura vivia de quê? Trabalhavam, viviam das terras, o senhor lembra-se disso? Lembro-me, a minha casa lembro-me bem. Sim, sim. Meu avô era cego, minha avó trabalhava de costura, minha mãe trabalhava era de costura, sempre trabalhou de costura, e dava dias para fora, ia trabalhar para o farol dos Capelinhos, dá dias, ia a pé lá para baixo, 3,5 km, ia a pé para lá, porque O que ela fazia lá embaixo? era trabalhar de costura para aquelas pessoas lá do farol, porque eles conheciam-na porque meu pai era faroleiro. Meu pai morreu no dia que eu fiz 2 anos. Portanto, Lá embaixo também. chegou a estar ali, mas a maior parte do tempo esteve no farol da Serreta. Teve um tempo no farol da Serreta. Na terceira? Na terceira. E depois foi para o continente, esteve no continente, como é o nome do farol lá no continente? Agora não sei o nome do já, não esquece mais. Tem vários. Ele teve assim em vários lugares aí também. Era assim. Portanto, vocês não dependiam propriamente das terras como a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas vivia das terras. Exato. Vocês não. Não, a gente tinha as terras. Sim. Tinha as terras nossas. Só que minha mãe não as podia trabalhar, nem minha avó, e eu era novo, andava na escola, as terras eram a renda, era uma renda, dava, a pessoa que trabalhava aquilo por metades, era por metade dava-me umas batatas, dava milho, e dava feijão, e dava aquelas coisas de novidades da terra, aquilo. E aí é que era a renda que eles davam para as terras, era assim. O pôr deu pegar a trabalhar, e já pegar a trabalhar depois. Eu depois fiquei com as terras e depois é que peguei a trabalhá-las. É que peguei já a trabalhar nisso, então já é que as trabalhava já. O senhor tinha 12 anos na altura? Estava quase a fazer 12. 11, 12. Era, eu 11 ia fazer 12. O vulcão foi em setembro, Faz em novembro? outubro e novembro, e foi 2 meses mais ou menos. O senhor lembra-se, portanto, o senhor tinha 11 anos, não é? Qual é a sua memória dessa altura? Dessa altura do antes do vulcão? Começa aí a fazer uma série de sismos. Que memória é que o senhor tem dessa? Eu tenho essa, então eu lembro-me bem. É porque as casas eram frontais de madeira, perresinada, a minha até era de perresinada. Depois tinha loja por baixo, aquele soalho e aquilo por aí abaixo. É claro, estremecia e os frontais estrelavam, pegavam a estrelar, estrelava que a gente sentia o estrelar. E aquilo, é claro que no princípio, aquilo fazia muitos seguidos, era dia e de noite, e aquilo estava sempre a mexer, uns maiores, outros mais pequenos, era assim. Depois a gente era rapaz, vinha-se para cá para um lugar que a gente chamava a Cova, que era um lugar que tinha muita gente para ali. E a gente rapazes metiam as canas, lembro-me bem, espetavam a cana na terra e aquilo não fazia efeito nenhum, a gente punha as orelhas na cana e aquilo fazia uma zoada. E dizia, olha, vai fazer outro. E as mulheres mais velhas, aquelas mulheres, quando estavam só atrás da gente, para bater na gente, porque a gente é que estava adivinhando os avalos de terra, rapazes, no pagode. Aquilo não se adivinhava nada, era aquilo. Portanto, isso Antes de começar a erupção? Antes de pegar a erupção. Ele fez ali, não sei quanto tempo antes, aguentou ali uns dias bons. A tremer a terra andava sempre tremendo. O que é que o senhor na altura, o senhor tinha 11 anos, o que é que o senhor julgava que era? O que é que vocês pensavam que estava a acontecer? Ninguém sabia de nada, agora sabia lá que estava a fazer avalos de terra, mas quem é que adivinhava? Ninguém sabia lá o que é que era. Sabiam que era avalos de terra? Sabiam que era um vulcão? Não sabiam que era um vulcão, ninguém sabia que era vulcão nenhum. Aquilo era. Toda a gente ficou admirada quando arrebentou aquilo. Porque aquilo era povo que era poderes, que ia para lá ver aquilo para lá, ver aquela lá a ferver. Parecia lá a ferver. E aqueles pontos pretos, pareciam uns pontos pretos, que aqueles pontos pretos era já aquelas pedras que ele estava fazendo erupção debaixo de água, era aquela pedra, mas agora vai lá saber aquilo que era. Depois acabaram a dizer um vulcão, e aquilo foi assim, aquilo era um porto baleeiro, tinha muitos botes ali, gente do pico, Comprido, não é? no comprido,
tinha muita coisa ali, e moravam naquelas barracas de coisas feitas em pedra por baixo, por cima era aquela coisa capota de palha, cozinha de palha lá, que vinha do pico para ali, e era assim de ali mais. Eu ia lá para baixo, minha mãe ia no varol de dar dias, e eu ia para baixo para o comprido, a brincar, rapaz, era assim. A gente ia para ali, depois pegámos a ver aquilo, o Carlos sabia lá que era vulcão. Ficaram a dizer que era... O senhor nunca tinha ouvido falar em vulcões? Não, e a maior parte... O senhor fez a escola, esteve na escola na altura? Eu andava na escola nessa altura. E na escola não se falava em vulcões? Não faltava em nada daquilo. Aquilo era... Eu quando saí da escola já tinha 13. Ia fazer 13 anos, era assim uma coisa. Portanto, de facto não havia, quer na escola, quer fora da escola? Não, ninguém sabia andar. Depois aquilo quando apareceu aquilo, pegaram uma placa de um vulcão. O senhor lembra-se quando é que foi lá abaixo a primeira vez ver aquilo? A primeira vez, aquilo foi logo que estava no mesmo dia. Eu parece que foi logo no mesmo dia que fomos lá abaixo, que aquilo ficou a dizer que estava uma coisa fora dos capelinhos lá, ao pé dos capelinhos, uma coisa a ferver lá, umas coisas a ferver por lá, e em cima da rocha, até de barco. E um barco lá a ver, os barcos para ir lá mesmo por cima daquilo, para ir ver aquilo bem perto daquilo que era, que também não percebiam nada daquilo. Chegaram aí barcos lá a ver aquilo? Ia-se ver aquilo. E o barco a ver aquilo lá mesmo em cima daquilo, não sabendo onde é que estavam a meter no perigo que estavam a meter ali. Aquilo uma erupção por baixo, via-se aqueles pontos pretos, era pedra, um barco ali por cima daquilo, uma pangada numa pedra, que é que aquilo dava ali. É tudo para... Lembra-se de ver barcos lá ao pé? Ia muito barco para lá. Ia muito barcos para ali. E depois aquilo foi crescendo, claro que aquilo chegou a chegar fora d'água, aquilo depois foi crescendo montes, aí é que se pegava a ver bem. Aquilo então dava aquelas explosões enormes, por aí fora, fez um grande cabeça, depois desapareceu, ficou umas alagoas lá, naquilo, cheguei aí, para essas alagoas para lá também. Brincar? A brincar, e os grandes iam para lá também, iam pessoas para lá. Veio uma erupção lá e a gente lá dentro. A gente estava lá, lá atrás do farol, lá embaixo, metade daquele capelinho que aparece lá, aquele capelinho, tinha metade de água, e metade era água e metade é que estava em areia. Metemos-se lá dentro, aqueles que puderam meter lá dentro, aquilo era pedradas em cima daquilo, que a erupção foi para a terra, não havia nada, era noite escuro. Estivemos lá ainda um bocado grande para aquilo para andar, para depois vir-se embora para cima. Era aquelas asneiras, sabe o que era asneiras, mas a gente não era só por ser rapazes, eram os mais velhos que iam por lá abaixo também. O senhor e mais quantos? Mais uns quantos? Eram mais uns quantos e poder gente, mesmo da minha família, minhas tias estavam indo para a América, meu tio, desciam-se para aquela loja abaixo que já tinha areia, que ele tinha botado, fizeram um atalho para passar, iam lá para baixo, que aqui iam ver lá abaixo. Se via de cá acima, o que é que tinha que ir fazer lá para baixo, para aquela areia, para o do vulcão lá para baixo. Sabendo que aquilo de vez em quando explodia e dava pedraria, que era com a coisa feia. Chegou a pensar que ia acontecer alguma coisa nesse dia? Não, ninguém pensava em nada, fomos lá abaixo. Lá abaixo. Não, mas quando começou em atividade e vocês estavam lá embaixo? Estavas lá embaixo, não, era gritar em duro. É, que aquilo, muito tão pensado que aquilo era para morrer talvez no último dia. Não era nada, não foi nada bonito. Eu lembro-me bem, não me esqueço mais, não foi nada bonito. A gente ia subindo lá para o atalho fora para vir para cima para o pé do farol, que era pelo pé do farol, e estava sempre olhando para trás para ver qual é que chegava mais pressa assim mesmo e safado lá para fora. Não, nunca mais fui lá dentro. Senão depois eu mais tarde agora já o Porto aqui está tudo parado, é que fui lá, conta da Fostol, que trabalhava na Fostol, é que fomos lá tirar pedra lá, para fazer ali, ferroar ali, aquelas parques ali que fizemos ali em cima. Ficaram as lajes lá abaixo, da lava. Era do governo, puderam arrancá-las. Se fosse um particular, não deixava. É tal coisa que existe, não é? É estas coisas assim. Depois as coisas foram, a erupção foi evoluindo. O senhor ficou sempre a viver aqui no Capelo ou teve que sair? A gente sempre fugi daqui. Fui para Castelo Branco, a primeira vez foi para Castelo Branco. Morei, onde tem aquele aeroporto hoje, morava lá numas garagens que eram no Casimiro, o senhor Rico tinha lá em Castelo Branco. Moramos, foi lá e depois aquilo abrandou, viemos aqui para cima, tornámos a vir aqui para cima e então quando foi o tempo da lava, fugimos do tempo da lava para a lava e já foi para a cidade. Já fomos para a cidade.
Aqui o Capelo foi para aqui para este lado sul, Lubega e Castelo Branco e outros para a cidade, e alguns chegaram a ir, alguns foram para o Pico, não foi muitos, mas foram para o Pico. Que do norte pertencia o Capelo, o norteano, aqui, talvez conhece, não conhece? Sim, sim. Sei que ali o norteano, aquele pessoal do norte para ali, foi para o lado de Cedros. A Praia do Norte, também quando veio o terremoto, também foi para o lado de Cedros. Eram mais conhecidos, talvez para ali, para aquela banda. Tinham pessoas que conheciam mais, foram para lá, a gente foi para aqui para o lado sul. Na altura do vulcão, isto era areias, isto via. Eu nunca, quando é que pensava na minha vida, ainda hoje eu penso naquilo. Eu nunca pensei na minha vida como se fosse dizer que já devia chover areia e lameiro. Muitos vão dizer que é mentira, não é que pode ser isso de maneira nenhuma, mas era verdade, era real. Chovia e chovia bem. Sobretudo quando o vento está O vento, a salvação disto tudo mais ainda foi todas as erupções grandes, as maiores de todas, o vento virava logo de maneira que enviava sempre para o mar. Estava mais para o mar do que para a terra. Cheguei a ver fazer relâmpagos, que nunca tinha feito. Cheguei a ver fazer as trevoadas, que era bonito. Na boca do vulcão, aquilo saía um fumo branco, o vulcão fora. E fazia aquelas nuvens rodilhadas brancas. E aquilo pegavam a mudar de cor, e iam ficando mais escuros, e aquilo pegava os relâmpagos a bater ali, e a trevoada ali, e a trevoada mesmo em cima daquilo ali, em cima daquilo. Estava-se vendo que aquilo nasceu ali, naquela altura. E era bonito olhar para aquilo. Só que a gente nunca sabia o perigo que aquilo era. Sabe que era? Olha, eu costumo dizer que eu gostava ainda de morrer se fizesse outro, não matasse ninguém e fizesse como aquele fez. Eu agora é que sabia bem o que era aquilo, que eu já aparelhos para filmar, há coisas de máquinas já de todas as maneiras, era como tinha feito. Tinha que apreciar aquilo de outra maneira. Claro, mas naquela altura, o rapaz novo, também quem é que tinha máquinas de filmar, quem é que tinha máquinas de tirar retratos. Os relatos era um carro de custas, para ir vir um relato de bola, tinha que se andar poderes para ir à casa de uma coisa para ir vir um relato de bola, não havia. E depois ainda teve aqueles gados daqui que saíram todos daí, os lavradores tinham... Pois, era isso que eu queria falar. É. Portanto, vocês foram para Castelo Branco, Foi. ficaram uns Quando é que vocês regressam depois? Eu não sei quando é que a gente regressamos para cima, isso é que a gente regressamos antes de fazer a lava. A lava foi em 58. Sim. Foi em 58. Então, A parte final, não é? a gente não chegámos a estar talvez o ano bem em Castelo Branco, não sei, se tivemos o ano. O senhor viu então a lava? Oh, isso então era bonito mesmo. Devia fazer pedra. Ele lá vê pedra, eu queria fazer pedra. É um forno. Era tal igual um forno, mas tenho com paus de tal lenha lá dentro, aqueles paus a arder, aquele brasido. Aquilo era tal igual na boca do vulcão. Aquilo parecia ali lenha a arder no ar. E aquilo é que era a lava já. Quando ela arrebentou uma boca para dentro, conta pelo farol, arrebentou uma boca aí, pegou a correr. Põe abaixo, aquilo corria vermelho, aquele calor que era uma coisa feia. Aí então é que ia muita gente lá para baixo, sem saber aquilo que era também. Iam para lá, para aquele perigo. Alguns botavam moedas, que era para tirar uma ponta de pedra, para botar uma moeda para ver se ficava gravada lá, também se tocava, ficava derretia logo. Aquilo era uma força muito grande. Essa parte foi talvez das mais bonitas. Era mais bonita, lá ver era lindo, e então de noite, aquilo era uma coisa linda. Mas aquilo estava sempre cheio de gente ali embaixo. Lembro-me bem disso, bem perfeitamente. O senhor, portanto, regressa antes do vulcão ter... Mas vocês, quando regressaram ao Capelo, não tiveram medo que aquilo piorasse? O que é que se ia dizendo? Não, que estava a acabar ou que... Não, as pessoas diziam, ele está parado. Ele não estava parado porque ele estava sempre a fumar e a trabalhar, ele estava sempre a trabalhar. Agora, um bocado muito mais fraco, as pessoas pareciam-se que aquilo ia... Também tinha abrandado que aquilo ia acabar por parar. Era outra coisa. Só que as terras aqui eram só areias, não cultivavam nada, não tinha nada, não havia nada. Aí era um carro que passava aí com mantimento para dar às pessoas. Cheguei a dizer que posso dizer que já comi peçanhas. Já comi peçanhas. Contavam as cabeças para dar as batatas. Se a família tinha 3, eles davam 3 batatas brancas. Se era só era só uma batata. Era assim. O peixe era a mesma coisa, era uma coisa assim, era assim. Depois veio da América que veio muita farinhas e queijos e veio assim muitas coisas e por aí abaixo,
que eles então pegaram a dar, davam isso aí, foi assim. Depois veio dinheiro também para dar aí o seu governador civil, entendeu que não deu dinheiro, não quis dar o dinheiro para pessoas aí do capelo do vulcão, entendeu que não, entendeu que havia de fazer era uma escola com o dinheiro, fez uma escola com o dinheiro. É assim, essas coisas. Vocês, quando regressam, os terrenos estão todos cobertos? Está tudo. Eu trabalhava sempre aí, teve pessoal a trabalhar aí, tinha pessoal a trabalhar, eu não trabalhei nisso, mas que era novo, não trabalhava. Tinha pessoal aí da freguesia e outros vieram de fora, que aquilo era chovia, e essa telha antiga, eles iam por cima das casas, com sachos e coisa, rapar por cima da telha, rapar aquelas areias do chão por causa do peso, senão metia as casas todas dentro, porque as pessoas tinham fugido, mas não tinham levado as duas coisas, depois é que vieram buscar algumas coisas para se levar, mas aquilo, uma parte daquilo ficou dentro das casas. E depois algumas casas ficaram inundadas, porque aquilo saía aquela coisa por vulcão fora, saía aquelas negridão daquilo, e depois fazia aquelas trombardava logo a seguir por fora, aquela tromba ele pegava em rescolhar e puxava aquilo, e às vezes era para terra, vinha para terra, vinha para terra ali quase rasteira com aquela tromba, bum, largava aquilo pum, caminhava, pum, passava, levava tudo, adiante sim, era assim, aquelas coisas, e aí se via a alceira assim que era feio. Era uma coisa feia. A minha casa lá embaixo, entraram lá dentro dela, que a minha ficava fundo embaixo. Tinha chamava-se um ladeiro, um lugar de pedra, que tinha um caminho de carro para ir com o carro de vacas para baixo e tudo. Descia muito por aí abaixo, e é claro, ela passava lá, era com uma ribeira, e olha, entrava para casa. Entrava na cozinha e saía, tinha feito um buraco, abria um buraco, mas um quadrado, picado numa tábua, ela entrava nessa tábua e ia para lá à loja embaixo, para sair para a porta da loja fora. Era assim, era o que se ia fazer. Portanto, vocês, como não viviam diretamente das terras, não tiveram grandes dificuldades na altura, porque tinham as terras alugadas, não era? Era, mas os outros também não podiam dar nada, porque também não os podiam trabalhar. Portanto, foi uma altura difícil. E era difícil, e depois minha mãe safava-se. O meu avô já tinha morrido quando fomos aí para baixo. Era a minha avó também já tinha a sua idade, fazia uma coisa, mas já era pouco. E a minha mãe é que levou a máquina que tinha de costura, que era uma máquina daquela de mão de costurar, e em Castelo Branco, depois souberam que ela costurava e fazia costura, não sei o que era, pois era a maneira de ir ganhando algum dinheirinho para ir sustentando a família, como era então. Não havia outra maneira. Era assim. É que aqui em cima ela trabalhava em casa. Ela fazia em casa muito e depois tinha lá uns dias certos que ia ao farol trabalhar, ganhava o dia lá para baixo, trabalhar lá nessas casas lá embaixo. Mas em casa ela trabalhou parte do tempo, ela trabalhava em casa. Trabalhava sempre em casa. Ela trabalhou, aqui, não tem aquele rádio hoje, eu pus o rádio lá, tinha ali uma caixa, e ela tinha aqui a máquina de costura, eu ainda tenho duas ali dentro. Tinha três até. E vinha a última mais nova. E tinha ali, ela estava sentada ali, e quando ia para a cama era perto da meia-noite, ela não tinha, estava sempre aqui a cozer na máquina e fazer. O cheiro, eu vou oferecer uma depois. Aqui tenho agora dentro que ficaram de reserva. Feitas para a mão dela. Sacas destas saquinhas pequeninas, feitas de retalhos. Ela fazia aquilo e santas coisas que aquela Cecília vinha naquela casa de artesanato. Ela fazia às vezes 200 e tal, 300, para a Cecília vinha lá adiante. Aquelas saquinhas, das coisas assim, e ela vivia da costura. Portanto, há uma fase durante a erupção, vocês nessa fase já estariam em Castelo Branco, que é uma fase onde já depois mais ou menos a meio da erupção, que há muitos tremores de terra. O senhor não se lembra disso? Que foi na altura que se começou a desconfiar que ia arrebentar também lá a caldeira. O senhor tem ideia disso? Tenho ideia disso, mas não... Vocês estavam em Castelo Branco? Estava em Castelo Branco lá embaixo, mas vinha-se aqui acima, às vezes. Vinha-se acima, chegava-se aqui acima, às vezes aquilo estrelava bem, fazia uns abalos pesados, e aquilo, lá abaixo outra vez, aquilo era... Essa fase foi... Era mais ou menos que a outra. É porque a gente não... Assim que se pressentia qualquer coisa, era fugir para a porta fora, logo de casa para fora, a toda a força, que a pessoa estava com medo daquilo naquele sul. Ele mexia, elas aí então mexiam mesmo bem. O senhor lembra-se de se falar na altura na história da caldeira? Eu lembro bem perfeitamente, até disseram naquela altura que aquilo se não arrebenta, se não tinha arrebentado a caldeira, se não tinha escachado, que ela escachou o fundo, se não tinha, que o feial ia todos embora. Não sei, podia ir. Contra a natureza a gente não pode fazer nada. Não sei, diz que respirou lá em cima, por isso é que... Isso aí, mas isto embalava bem.
O senhor nunca foi lá acima à caldeira ver nada? Fui. Chegou aí? Depois disso, depois, mais tarde. Sim, mas durante as fumarolas que rebentaram lá em cima? Não. Nessa altura não fui lá. Fui depois, mais tarde, é que vi aquilo descachado lá, que tinha uma lagoa, vi aquilo tudo descachado lá, uma coisa, mas não, nessa altura não fui lá. Não fui para lá. Portanto, ele a seguir à lava, o vulcão vai diminuindo a sua atividade. Foi diminuindo. E depois demorou 1 ano e pouco, não foi? E depois, Ele não parou. Ele não está parado. As pessoas pensam que ele está parado, mas não está. Quem vai para o mar, ele tem lá por baixo, lá por trás, ele tem uma furna. Há uma furna que liga, parece que lá dentro. E o mar, quando é grosso demais, já vem alta, com aquilo é uma ponta, ele quando entra, parece que lá por lá dentro, que ele vai lá dentro, aquela furna fuma. Ela bota uma fumaça para fora. Portanto, ele está lá, ele ainda tem lume lá dentro, certeza absoluta. E dizem que é bom estar, que é bom ele respirar. Portanto, só que sei no meio daqueles cabeças, foi o último buraco foi onde saía a lava. Aí, está tapado. Bom, a pessoa pode atravessar de um lado para o outro lá dentro, mas aquilo ainda dá para desviar um pedacinho para andar lá. Não sei se o senhor já foi lá, não. Mas aquilo é grande, é um bocadinho grande. E já metade dele foi-se embora, que é aquela parte virada para o mar e para trás, e aquilo foi tudo embora. Eles já dizem que ele até que era capaz de ficar separado, da terra, porque ele vem do norte, para cá já entrando, comendo a areia, e daqui para lá, mas ele daqui para lá ele já está na pedra, a bater em pedra ali, o mar não está a romper bem. Porque senão aquilo rompia e ele ficava separado da terra, ali, mas não me parece que aquilo nunca parece que aquilo seja aberto. Quando é que ele termina a sua atividade? Você já estava no Capelo, não é? Estavam aqui já a viver, já tinham registrado? Já, parece-me que a gente, quando ele acabou aquilo, a gente já morava aqui em cima. O que é que se foi dizendo quando ele começou, de facto, digamos, a atividade mais intensa, quando ela começou, o que é que se foi dizendo por aí? Ficou toda a gente descansada? Ficava descansado, uns ficavam descansados, outros não, aquilo era... Outros não, porque ele ia vir outra vez, e outras coisas assim, é porque ele ainda quando abrandou, ele ainda o pôs de vez em quando lá, 2 dias, ou 3 dias, ou 5 dias, ou 8 dias, ele de vez em quando ainda dava lá, pegava os seus zurros, uns zurros e valentes, ele dava uns zurros, zorrava, ele zorrava, bum, e aquilo vinha por aí fora, mas já vinha menos. Já não era tanta força como vinha, mas aquilo tinha vezes que aquilo, eu não sei, medir aquilo, mas aquilo tinha passado mais de 1 quilómetro de altura, as erupções que aquilo, para aqueles ares fora, com aquela pedraria, que aquilo, com a altura daquelas, aquilo não era nada fraco, aquilo era forte. O senhor via isso onde? Essas últimas fases, também ia lá para baixo ver? Ia-se ver aquilo lá para baixo, porque toda a gente corria para lá. Ninguém queria ir para lá, senão não são lá para baixo. Até tem mais uma que foi posta agora há pouco tempo. A gente tem uma festa aqui de São Mateus, e o vulcão arrebentou ali perto da altura da festa de São Mateus. E foi também com o santo, porque foi na altura que eu fiz a minha comunhão solene. Fomos lá abaixo com o santo tudo com o Capelo e o outro pessoal aí, tudo até lá abaixo o vulcão. Até lá abaixo ver o vulcão e com o santo lá abaixo fazer uma posição, que é um bocado por aí abaixo. Portanto, aqui tem, abaixo da igreja tem 1, 2, 3, até o farol antigo, aqui já está a arredondar os 4 quilómetros, vai assim, por aí abaixo. E fizeram uma promessa lá, todos os anos ir com o santo lá ao vulcão, ver o vulcão lá abaixo. A posição e lá abaixo todos os anos. Isso acabou. O santo tinha que ver o vulcão. Eles, primeiro, talvez 2 anos foram. Depois já pegaram a diminuir, depois pegaram a vir até uma casa mais cá em cima, que era a casa que chamavam a casa do Mauro Furtado, tinha a vigia, e aquilo pegaram daí, ver-se o vulcão, vieram até aí, e agora chega só até ali mais abaixo, a casa que era dos pais deste Alfredo Matos, que é o que desde o canto, chega só até ele daí não vê o vulcão, não consegue ver. Durante a erupção, várias peregrinações lá abaixo, com imagens com várias imagens. O senhor acompanhou alguma dessas procissões lá abaixo? Acompanhava-se, a gente era rapaz e ia com São Mateus, essas outras peregrinações que vinham a pé e por aí abaixo, depois vinham de dia, depois vinham algumas mais já à tarde, já quase de noite, também vinham para ver. De noite era mais bonito, a lava então de noite era bonita,
que era bonito. De noite tinha um medo, era muito se encostar muito lá para baixo, conta pelo farol, ir lá para baixo, porque de noite não se via a escuridão quando ele dava aquelas explosões negras escuras, ninguém via nada. Via-se aquele lume lá entre meio daquela explosão de areias, lá fora, tinha uns clarões lá entre meio daquilo, mas de resto, e o resto era relâmpagos, que molhava tudo. Estava sempre a relampar, e a trevoada, sempre. E quando fazia aquelas revoluções, aquilo era logo limpinho. Relâmpagos e trovões, aquilo era feio. Mas a gente era rapaz, gostava de ver aquilo. Fugia. Eu também, a maior parte do meu tempo, quando saía da escola, eu ia lá ver para o canto. Ia lá para baixo, chamava-se o canto, ia para a casa da minha avó, lá para baixo para o canto. Ou ia para a casa do meu tio Francisco, lá para baixo, o irmão da minha mãe, ficava mais abaixo. E ia-se lá para baixo, e o pôr de lá abalava-se e passava outros. E passava outra gente mais grada e a gente ala. Caminhava-se por aí abaixo e ia para baixo. E era assim. Quando ele termina, o que é que a vida prosseguiu, não foi? Prosseguiu uma coisa meio... Como é que foi depois de viver esses anos, com isso tudo coberto de cinzas? Cinzas aí, pegaram a lavrar as terras espumantando, galdeando, depois diziam que aquilo não ia ser muito fácil de produzir, depois vinham fazer analces aos terrenos, aí, mas aquilo foram mexendo e foi-se mexendo, até que elas pegaram a dar alguma coisa, mas aí para baixo ainda tem lugares que não. Ali para baixo ainda tem lugares que aqui não. E isto ficou quase tudo completamente cheio de cinza, coberto de Sim, o senhor, eu vou dizer ali o pé do farol, claro que tem aquela coisa que eles fizeram hoje ali, não sei porque é que eles fizeram aquilo também, mas para gastar dinheiro. Um pau do fino é muito baixo e eles desapareceram. Eles ficaram lá, desapareceram mesmo completo, portanto aquilo ainda caiu umas toneladas muito boas em cima daquilo. A sua família, vocês nunca pensaram em emigrar? Minha mãe teve isso na ideia, caminhar, com meus tios e tudo caminhou foi tudo para a América. E minha avó pôr morrer não, a minha avó ainda era viva. Eles quiseram, umas tias que estavam na América, chamar a gente para lá para a América. E minha avó não quis ir, minha avó era americana. Minha avó tinha nascido na América, nasceu na Califórnia, em São José. Minha avó era americana. Veio para aqui com 15 anos. O pai trouxe a família para aqui com 15 anos. E ela falava bem inglês. E ela não quis ir, disse que já que tinha vindo nova para aqui, também lá não ia mais. Não quis ir. É claro que é que ela tinha? Sua avó na altura? Na altura que o vulcão, minha avó tinha já 70 e tal também. E já não quis ir para fora? Não quis mais, não quis mais. Ficou aqui. Minha mãe também não foi. E eu não fui também, porque tivemos que tomar conta dela e foi assim. E ficaram por cá? Ficámos por lá. Muitas pessoas conhecidas suas e de vocês emigraram? Isso foi tudo. O vulcão que teve de melhor foi isso. Foi fazer aquilo que fez. Aquilo foi uma riqueza. Aquele vulcão foi, por um lado, fez mal. Prejudicar as terras e essas coisas aí. Mas, por um lado, fez muito bem. O que é que essas pessoas viviam? Uns tinham um pedacinho de terra, poucos. Uns tinham uma vaca, outros tinham uma coisa. Era pesca e baleia. E mais nada. O que é que faziam aí? Umas vinhas. Não é que havia trabalho para trabalhar. Não havia ninguém tinha dinheiro para dar trabalho a ninguém. Eles tinham... Eu, coitado, aquilo assim que arrebentou e apanhou a imigração para falar em pai para fora, olha, lá vão eles, caminhou tudo, poder gente. O senhor acha que foi uma das coisas boas? Foi umas coisas boas para isso, não foi. O senhor já viu aquilo, este canto por aí abaixo, esse capelo, o comprimento que isso tem até lá abaixo, cheio de casas velhas, que é uma parte delas até já arrancaram a pedra, que estavam esbarralhadas, se tinha povo por aí abaixo, que era feio, de gente por aí abaixo. E se tivesse tudo aí, eles já se comiam uns os outros, talvez. Se era capaz de não ter um pé de lenha aí de roda nessas cabeças, nem nessas coisas, isso não tinha lenha nenhuma aí no lugar nenhum. Isso era bracos de parede e tudo, isso estava tudo, isso era capaz de estar tudo trabalhadinho. Assim, olha, então foram governar a sua vida. Foi uma grande parte das pessoas da freguesia. Foi Faial e Pico e os Açores, poderes, cambiaram para aí. Foi de poder gente para aí. Mas houve gente que emigrou do Pico também, por causa do vulcão? Foi também do vulcão, Eu ainda me lembro de uma história
de uma história de estar no consultório do Dr. José de Freitas, com a minha mãe, e ele dando consultas. Mas o casal do Pico, onde estava lá, tinha feito uma erupção e tinha botado mais aqui por aqui abaixo, mais areia por aqui abaixo. E ela estava cramando lá que fora da porta tinha juntado, não sei o que era, quase uma quarta de areia fora da porta, não sei o que era, do vulcão, se estrada, não sei o que foi. E minha mãe diz assim, ó senhora, é muito fácil, a senhora junta uma quarta e a senhora se quiser terra para levar para o Pico, a senhora traga muitas caminhonetas que tem lá mesmo fora da porta e dou-la toda dada. A senhora pode carregar, mas traga caminhonetas. Para a senhora ver o que era, que não se via nada, estava tudo tapado. Ela estava agoniada com uma quarta de areia e o homem tinha carregadas toneladas de fora da porta. Daí para cá, destes anos todos que se foram passando, o senhor foi sempre pensando que isso poderia outra vez... ou esqueceu completamente? Não, ao cabo de uns anos esquecesse. Ao cabo de uns anos aquilo acabou por esquecer. Aquilo depois, mais tarde, aquilo só se lembrava daquilo quando houve aí, fazem às vezes aquelas inaugurações das festas daquilo, que fazem aquilo. E de resto, eu fui lá abaixo também, nesta última que teve lá embaixo, eu também fui lá para RTP1. Pois não foi, para RTP1 também. Fui lá abaixo também fazer essa, entrevistado para lá também fui lá. E depois o resto foi quase tudo aí. E a minha casa aí. Era aí com a minha mãe e depois lá ia outros, às vezes ia para a outra com outros jornalistas. Sim, mas eu refiro-me sobretudo, e estava a perguntar ao senhor, o senhor nunca mais pensou em vulcões que pudessem acontecer ou não, depois daquilo? Aquele parou? Aquele parou, as pessoas pensaram que aquilo está morto. Sim. Está ali. Só que eles dizem que aquilo acaba de não sei quantos anos que aquilo torna a vir assim. É verdade ou não é? Não sei. A gente sabe aí para fora que a gente vê-os daí para fora. Eles lá para fora eles estão uns anos parados, mas eles de vez em quando eles arrebentam. Aquilo ali, mesmo assim, já está uns anos ali parado agora, vamos lá ver. Quando houve o sismo em 98, o sismo aqui do Faial, o senhor estava aqui no Faial? Estava no Faial. Fez-lhe lembrar alguma coisa? Lembrou bem. Lembrou que isso, olha, mais um se calhar. Foi o que o senhor pensou? Foi o que pensei na altura, foi esse. Ainda me lembro nessa altura que quando eles caiu esses caminhos todos aí, Pico e Sul, a Freira do Norte foi toda para o chão, a Freira do Norte foi toda caiu toda embaixo, aquilo foi tudo feito de novo. Ele passou naquela corrente ali, levou ali tudo. Este último que fez, também forte aí, depois no Alumbega e os Cedros, aí também, esse também foi pesado. Também foi pesado também. Também foi grande. Mas isso eu lembro logo. Que aquilo na guerra... Em 80 o senhor sentiu aqui também o da terceira? E fui à terceira. É? E fui à terceira ver. Ah, sim? Fui à terceira, fui de barco à terceira que eu queria ver aquilo. Eu estive na terceira, na tropa 3 anos e tal na tropa, naquele 17. Antes de 80? Em 67. O senhor teve na tropa quanto? Em 67. Saí em 70 e saí em 70. Vim a casa uns fins de semana, assim umas coisas, davam assim umas coisas, mas o resto foi lá, 3 anos e tal que eu estive lá. Quando foi o sismo de 80, o senhor foi à terceira para ver? Fui para ir ver aquilo, assim que cheguei lá, arrependi-me de poder. Quando é que o senhor foi à terceira? Logo a seguir? Fui logo a seguir. Dias depois? Uns dias depois, por ali, logo eu fui lá à terceira. E vi aquilo, assim que olhei para a cidade de Angra, e vi aquilo tudo picado e tudo revirado, se tivesse uma coisa ia-me já embora. Não era a Angra que eu tinha conhecido, estava destarraçado. E aquilo ali para mim era pior que um vulcão. O vulcão aqui não tem as casas no chão. Fez tanto terremoto, tanta coisa aí, algumas mais fraquinhas se cacharam alguma coisa, uma coisa assim, mas ficou em pé. E agora não, agora arrasou tudo. Aquilo foi tudo embora, agora na terceira. Depois disto tudo, o senhor não emigrou, o senhor depois acabou a escola e começou a trabalhar, não foi? Exato. E começou a trabalhar por conta do governo, não é? Fui a trabalhar por conta do Estado. Uhum. Fui trabalhar ali para cima por aqueles matos da Fostal. Arrancava soeiras e rama e aquelas coisas para lá naquilo. Trabalhei muito para lá. Depois de sair de lá, depois de acabar aquilo de lá, depois vim trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhei muito tempo de servente de pedreiro. Depois fui trabalhar para o Varadouro, por conta do Estado. Tirar areia e brita do vulcão, tirava-se lá embaixo. Por aí, fui trabalhar para lá, trabalhei lá embaixo 8 anos e tal. Lá embaixo naquilo, lá embaixo nisso, lá embaixo.
Depois desisti do Estado, não, ainda trabalhei de cantoneiro aí na beira dos caminhos, depois eles quiseram que eu fosse para o quadro, e eu nunca quis fardas, não gostei de fardas, desisti, não quis ir. Depois fui trabalhar, trabalhei o posto, tive gado, também o posto, criei uns erros, tive aí uma coisa, e trabalhava por minha conta, para fora. Trabalhava de pintor, carpinteiro, fazia a minha vida aí, tive muitos anos nisso. Aí. Depois deixei da mão outra vez isso, aborreci-me com aquilo, tornei a ir trabalhar para o governo outra vez. Fui trabalhar outra vez para o Estado, trabalhar para o governo outra vez. Aí. Depois deixei o governo, depois peguei a trabalhar outra vez aí, conta de um empreiteiro que tinha aí. Empreiteiro, ele não era empreiteiro, era um mestre de obras. E a coisa, peguei a trabalhar mais ele aí outra vez de pedreiro, muito tempo aí mais ele. E depois os serviços havia, mas depois pegou a escassear e eu peguei a trabalhar também, e depois por minha conta aí outra vez. Fazer serviço aí por minha conta, já não tinha pessoal nenhum a trabalhar, mas eu era sozinho e não me faltava trabalho para trabalhar. Olha, no entretanto até caí, parti esta perna, parti isto tudo aí, fiquei isto tudo. Olha, fiquei inutilizado da perna, aí fui para a invalidez e herdeu. Pronto. O senhor já está há muitos anos na invalidez? Já estou há uns anos, já tinha 43 ou 44, talvez. Depois o que eu fazia era artesanato. Não é bem feito, olha, olhando para cá para cima, para ali para trás, está vendo para aí. Daqui para aí. Aqueles moinhos que o senhor que fez? É, faço isso, eu fazia isso. E deixei isso já na mão, também não faço nada. Já não tem. Não é pachorra, a pachorra ainda tinha, mas aquilo. As pernas pegam a inchar e para estar trabalhando com a máquina na loja e depois a máquina aqui, a máquina ali, depois a sangue ali, depois andar para trás e para a frente, é só andar assim. E aquilo é um serviço que só se o homem fizesse muita coisa junta, para depois unir, que estivesse sentado então para depois ver aquilo. Mas falta sempre uma coisa, o homem tem que se levantar, tem que ir outra vez. Aborreci-me e pronto, deixei aquelas coisas da mão. O senhor vendia essas coisas? Não vendia nada, ia fazendo e oferecendo. Fazia o que gostava de fazer? Gostava e oferecia e era assim. Só mais uma coisa em relação ao vulcão lá em baixo. Diga. O senhor lembra-se de ver peixes mortos? Muito. Era? Encalhavam naquela areia. No início, não é? Era, encalhavam naquela Era areia. muitos peixes, não é? Era muito. Aquilo era um lugar ali muito de peixe. Apanhava muito peixe ali, naquela zona. Aquilo de certeza, aquele vulcão, tem para mim que aquele certeza, no lugar onde aquele vulcão arrebentou, aquilo já devia ter algum cabeça ali por baixo, que pesca-se em lugares que tem pedra e cabeça. Aquilo já existia alguma coisa ali. Porque aquilo era um lugar ali, poderes peixe ali, apanhava um peixaria ali. O peixe morreu com a erupção. Tem sido aqueles choques e qualquer coisa para ali. Depois aquilo também agora tem enxofre. E agora tem enxofre. Porque aquilo tinha, depois mais tarde alguém dizia que aquilo era uma mina de enxofre. Que havia ali uma mina de enxofre. Antes do vulcão arrebentar, eu lembro-me de eles contarem, que naquele que está danado por dentro havia um veio, dizia que tinha um veio de enxofre, que cheirava mesmo a enxofre. E eles iam lá de lancha, que só podiam ir em lancha lá, iam lá rapavam aquilo para fazer bonecas, para botar nos barrilhos, para fazer, na vez de comprar, iam lá rapavam, que cheirava a enxofre, e faziam umas bonecas, metiam no barril para dar a mechas nos barris. E era que aquele enxofre que tiravam lá, por isso depois diziam que aquilo tinha, que era uma mina de enxofre. Era, não era? Não sei. Muito antes do vulcão. Outra história que eu posso dizer, que não lembro nada disso, que não... Contavam, que tem ali em cima uma furna, há uma furna aqui por cima, nestas cabeças, ali por cima, uma furna, não lembro como é que se chama. Lá. Contaram que é funda, essa furna. Não é uma furna que se chama Furna Ruim? É, a furna ruim. Contaram num cão, um cão por aí abaixo amarrado, na corda e ficou leve a corda, puxaram a corda por cima, a corda estava queimada. A corda tinha queimado e a cabo, não sei quanto tempo, o cão tinha saído, aparecido lá ao pé dos capelinhos, lá onde arrebentou o vulcão, que esse cão tinha aparecido lá embaixo. Tinha aparecido morto lá. Portanto, aquilo é verdade, é mentira, não sei. Se era aqui já havia ligação. Por baixo desse chão, isto é tudo furado. Isto é tudo furado aí por baixo. Pois, exatamente. É tudo furado. Até porque estes cabeças todos estão uma linha. É uma linha direita. A gente olha da caldeira e eles estão todos enfileirados. Por aí abaixo. E não sabe se aquele vulcão é o último, se vai aparecer mais algum para fora daquele. Que aquilo por ali fora é tudo baixo. Para pescar por lá fora.
É tudo baixinho. Mas o senhor teve ainda uns tempos no mar, foi? Andava aí mais um pescador que tinha de lancha de boca aberta aí. Aí andava, ele até nem tinha lancha sua, depois no fim é que tinha. Andava com a lancha de Belmiro, o Sr. Belmiro que trabalhava ali para o Alfredo Matos, trabalhou ali, cortou os pés, agora lá pisou-se no pé, era com a lancha desse, Candão também. O José Manuel Garcia, daqueles Garcias da cidade, aí, também andámos com uma desses também muito tempo. Aí ele não tinha lancha, andava-se cara com deles, estava-se redes e pescava-se de noite, e era aqui, às vezes era uma semana inteira, eu sempre assim, era só vir a terra e ia lá para trás. Não se fazia mais nada. E vir a casa, nada. Era andar naquilo. Para ganhar o quê? Depois disto tudo, depois do vulcão, depois dos terrenos terem ficado aí todos cheios de areia, que as pessoas. Está tudo cheio hoje em dia está tudo cheio de Lenha. de lenha. Tudo cheio de lenha. Os terrenos estão inutilizados, todos cheios de lenha, esta gente foi toda para fora. Faz-lhe pena de ver esses terrenos todos. Pois exato, agora que faz, aquilo podia estar trabalhado. Mas os que tenho aí também, quem é que tem? Não tem ninguém. Eu, as minhas terras que tinha aí para baixo, ainda tenho um pedaço de terra aí para baixo, mas aquelas que eram mais à beira, que já não os ia trabalhar, e vendias. Compraram aí, deram-me a comprar terras aí para fazer umas casas e fazer umas adegas e umas coisas assim, e vendi 2 pedaços delas, mas tem outros que já são mais desviados da estrada, eles já não os querem, estão para aí. Olha, essa está fora da porta, está assim aí. Eu não posso trabalhar, olha, o que é que está a fazer?